a introdução dos termos pneumatologia, né? O que vem a ser e a significar pneumatologia, as operações ou a operação na história do Espírito Santo entre os homens, isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a personalidade do Espírito Santo, os atributos pessoais do Espírito Santo, os atributos da deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, vamos enxergar essa atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Isso para um pentecostal, para um professor pentecostal, para alunos pentecostais, isso é sensacional, você enxergar o Espírito Santo no Antigo Testamento. Essa aula é sensacional. Essa aula é a aula que tinha que ser aberta para todos. O Espírito Santo, nos dias odiernos, atuação, né? O Espírito Santo no Novo Testamento, Espírito Santo como uma pessoa, né? 1 Coríntios, nomes do Espírito Santo, símbolos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo e a atuação no evangelismo. Por que é importante, por exemplo, a sua atuação? Você estava ali dando uma resposta e ao mesmo tempo estava evangelizando. Então você ali está tendo uma atuação do Espírito Santo. E como você entender isso? Então para nós é muito importante entendermos a atuação do Espírito Santo na evangelização. Porque você prega e quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Vamos estudar sobre isso. Vamos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Alguém aqui é batizado com o Espírito Santo? 1, 2, aqui. Tá. Senhor. Ótimo. Então, nós vamos aqui discutir esse assunto do batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento e na Igreja Moderna. Como é que é e trocarmos experiências com isso. Eu também vou falar como que eu fui batizado com o Espírito Santo, que foi uma experiência surreal. Eu tive uma experiência, o meu batismo com o Espírito Santo foi uma coisa assim, deixa eu chegar à aula para mim poder comentar. Mas foi, para mim, o movimento espiritual, o ser de uma igreja pentecostal que acredita nos dons, para mim é fundamental e foi fundamental em toda a minha vida. Acreditar, mas primeiro sentir, né? Então eu senti. E quando fui batizado é algo que abre os olhos, né? Quem abre os olhos, abre a visão, é outra realidade de vida. Quem é batizado com o Espírito Santo. Então foi uma experiência sensacional que eu carrego para a minha vida, porque quem orou por mim foi uma pessoa que não tinha visão, era cega, né? Então quando eu bati na porta, eu conto detalhes. Quando eu bati na porta, ela já sabia que eu estava chegando, sabia o meu nome e falou por que eu demorei. Não avisei, não tinha nada, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Tinha uma conectividade direta com o eterno, né? Entendeu? Então, e ainda mais nesse negócio que a gente vê hoje com muito barulho. Um profeta de Deus, era uma mulher, ajoelha aqui que hoje Deus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Falei, rapaz, eu estou buscando isso há um ano, eu não estou mais nem acreditando. Não é que eu não estou acreditando, mas sabe quando você, na minha geração, você acordava e dizia, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Ia comer no almoço, Jesus, obrigado por essa alimentação, mas me batiza com o Espírito Santo. Ia dormir, obrigado pelo dia, pelo livramento, perdoa meus pecados, mas me batiza com o Espírito Santo. Quando eu cansei, quando eu falei assim, isso é no tempo, é tudo no tempo, então tá bom. Mas que eu queria sentir essa experiência, eu queria. Aí fui visitar uma pessoa, eu fui visitar a pessoa e fui visitada, coisa fantástica. Chegando lá, nós conversamos sobre isso. Então, é uma disciplina que todos nós aqui temos muita experiência, né? O Espírito Santo como uma pessoa divina, os dons do Espírito Santo e as obras da carne. Eita, isso aqui, meu irmão, como é que conclui essa disciplina aqui? Essa disciplina eu vou concluir com as obras da carne e os frutos do Espírito. Meu Deus do céu, não perda essa aula. Essa aula aqui é a aula que eu aprendo todas as vezes o cuidado que eu tenho que ter para não pecar. Porque nessas aulas que eu descubro que todo tipo de pecado carnal entristece o Espírito Santo. E o entristecer do Espírito Santo me enfraquece. E esse enfraquecimento abre as portas mais ainda para o pecado. E algo assim, areia movediça, sabe?
Então quanto mais você quer sair, quando você está fraco, mais você se afunda. Quanto mais você quer sair, mais você se afunda. Então, isso aqui é uma aula, é um fechamento de disciplina sobre as obras da carne e os frutos do Espírito sensacional. Então, vai fechar já fecha dizendo, essas são as obras da carne e essas são as obras os frutos do Espírito. Aí eu pego o texto e discorremos. Sensacional. Tá bom? Eu até falo o seguinte, se vocês quiserem convidar nessa aula aqui, todo mundo, quem não é crente, quem quiser participar nessa aula aqui, específica, que vai ser a última tratando sobre esse assunto, pode trazer quem vocês quiserem nessa aula. Pode trazer quem vocês quiserem. Porque é uma aula, eu digo porque é uma aula que nós, que somos cristãos, amadurecemos. Imagina quem não é. Então, depois vocês olham o conteúdo, que eu aqui estou só no sumário. Tudo bem? Então vamos agora estudar a terminologia do significado do nome pneumatologia. Lembra que, na introdução, lembram vocês que todas as nossas disciplinas, pode observar que eu faço questão, primeira pergunta é o termo. Bibliologia, o que significa bibliologia? Teologia, o que significa teologia? Cristologia, o que significa cristologia. Então, o estudante de teologia, que estuda teologia como uma doutrina, os assuntos teológicos, ele precisa ter, no mínimo, quando falar assim, eu estou estudando pneumatologia, ele precisa saber o que vem a significar do original e o que significa traduzido para o português. Então, pode observar que meu ênfase sempre no início das aulas é sobre o termo da expressão. Tudo bem? E agora deixa eu comentar uma coisa, já para começar essa aula. A pneumatologia é uma doutrina, tem 2 significados. Então, a atuação do Espírito Santo na pneuma é um e no paracleto é outro. Você pode dizer, mas professor, vamos parar de falar grego? Não, é preciso porque são os originais. E são atuações do Espírito Santo que são diferenciadas no original. Então, por isso que já na introdução, a aula de hoje, nós vamos tratar muito o que significa pneumatologia no original, para entendermos melhor o seu significado, tá bom? Bom, o termo pneumatologia deriva-se de 2 palavras gregas, pneuma, que significa, marque aí, pneuma, que significa espírito, vento, ar, vapor. Então, pode marcar que isso pode cair em prova. Então, a pneuma, quando for uma manifestação do Espírito, pneuma, uma manifestação do Espírito, pneumato. Como é o nome? Só pneumato. Se for uma manifestação da pneuma, do pneumato, que é o original, essa palavra pneuma, no original, é espírito, vento, ar, vapor. Então, essa expressão, quando nós estivermos lendo na Bíblia, então, essa atuação do Espírito, vento, ar, vapor e Espírito, significa pneuma. Então, isso é muito importante, tá bom? Porque vai facilitar a nossa compreensão da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Bom, e logia. Logia significa estudo ou ciência. E no hebraico, espírito significa roash, espírito. Pneuma no grego e roash no hebraico. E pelo que se entende de pneumatologia, não pode esquecer, marque aí, é a ciência ou a doutrina que estuda o Espírito Santo. É um estudo racional, sistemático, que tem como o objetivo principal a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. A pneumatologia faz parte da teologia sistemática. Inclusive, só dando abrindo um parênteses aqui, quando nós falamos que a pneumatologia faz parte da doutrina, da teologia sistemática, na teologia, na teontologia, nós estudamos o que as disciplinas, como por exemplo, teologia sistemática, teologia própria, teologia exegética, teologia dogmática
E a pneumatologia faz parte da teologia sistemática. E o que é a teologia sistemática? São as 10 primeiras disciplinas que nós estudamos. Por exemplo, nesse curso aqui, nós seguimos a regra sistemática da teologia. A regra da teologia sistemática, que é, nós estudamos teologia, cristologia, e agora pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, nós estamos estudando dentro da regra da teologia sistemática. Então, eu estou aqui obedecendo o sistema da teologia sistemática. Então, as 10 primeiras que nós vamos estudar nesse curso médio aqui em teologia é exatamente as 10 primeiras disciplinas da teologia sistemática. Então, a pneumatologia que faz parte. Por isso que eu sempre converso com vocês da importância de uma disciplina. O que nós não tratarmos nessa aqui, pastora, tratamos na próxima. O que uma não conclui, a outra preenche. O que faltar nenhuma, a outra completa. A teologia sistemática, ela se completa. É uma importância muito grande uma com a outra. E termina com a última disciplina, dentro da teologia sistemática, que é uma chamada escatologia. Escato, para observar, tudo nome grego, né? Escato e escatos, que significa últimos, e logia, que significa estudos. Então, é a mesma coisa quando você junta essas duas palavras, que significa o estudo das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos, ou a doutrina dos últimos acontecimentos. Então, a teologia sistemática ela é muito importante, porque ela fortalece a nossa fé, o nosso conhecimento sobre Deus e sobre essas suas doutrinas. E a pneumatologia é uma doutrina muito importante dentro da teologia sistemática, porque ela fala sobre o Espírito Santo, tá bom? Bom, tendo como fonte primária as Santas Escrituras. A pneumatologia também é conhecida como, não esqueça, paracletologia. Marque isso daí porque existe uma diferença da função da pneuma como do paracleto. E a diferença, nós vamos estar estudando nessa aula, que é a atuação do Espírito Santo. Quando for pneumatologia, é uma atuação. É a atuação do Espírito, do vento, do ar e do vapor. Quando for do paracleto, olha aqui como que é. Aí eu já vou enxergar um Novo Testamento diferente. Por exemplo, a pneumatologia também é conhecida como paracletologia, que também deriva-se de duas palavras gregas. Paracleto, no grego, que significa consolador, conselheiro, advogado. E logia, que significa ciência ou estudo. É a doutrina da terceira pessoa da Trindade. Então, também essa disciplina, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, ela poderia ser chamada de paracletologia. Vê se você consegue falar isso. Então, se você consegue falar, vai conseguir responder na prova, né, irmãos? Paracletologia. Vem aí. Então, são dois significados importantes dentro dessa disciplina que norteiam toda a interpretação da pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá bom? Bom,